Se você é um social media e não é uma pessoa organizada, me desculpa, você está fazendo de maneira errada, porque está perdendo tempo e, consequentemente, clientes e dinheiro, tá? Então, assim, a organização é importantíssima. Eu mesmo, depois que eu comecei a me organizar, eu comecei a produzir mais, eu comecei a ver mais resultados, eu comecei a ver mais dinheiro no meu bolso. Por quê? Porque eu parei de perder tempo com algumas coisas que não eram necessárias e comecei a focar tempo em outras coisas. Comecei a criar processos, comecei a fazer várias coisas bacanas que eu vou mostrar para vocês, tá? A primeira coisa que você tem que pensar é o tempo, tá? Cara, todo mundo tem 24 horas por dia. Eu tenho, você tem. E algumas pessoas, você vê que, cara, é muito produtiva. A pessoa, ela consegue fazer muitas coisas por dia. E às vezes você faz pouco. Por quê? Porque a pessoa tem mais tempo que você? Não. É porque a pessoa realmente se planeja melhor do que você. Por exemplo, você precisa fazer várias postagens para vários clientes. Talvez se você pegasse um dia da semana, segunda-feira, e matasse tudo isso em um dia da semana, você conseguiria ter mais tempo para fazer outras coisas. Agora, se você faz todo dia uma coisa, uma postagem hoje, aí você tem que fazer amanhã, depois de amanhã, cara, o seu tempo não rende, porque você vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. Então, se organize, organize seu tempo, tenha uma rotina, acorde em um horário, tá? Não é porque você trabalha da sua casa, não é porque você trabalha, enfim, do seu escritório, que você não tenha que ser regrado. Eu tenho minha empresa e mesmo assim eu tenho hora para entrar e eu tenho hora para sair. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu acabo virando escravo do meu trabalho. Cara, e esse não é o objetivo. Por quê? Porque eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu preciso também viver minha vida. Você entende? Então, assim, se você não estabelece tempo e horário, você vai ficar sempre correndo em volta do seu próprio rabo. Vai ficar muito maçante, você não vai conseguir sentir prazer nisso. Você vai trabalhar com aquele peso. Caraca, eu tenho que trabalhar de novo. Olha só a hora que eu estou trabalhando aqui, meia-noite, 1 hora da manhã. Por quê? Porque você não estabelece tempo, não põe prioridades. Entendeu? Uma coisa que é muito errada, você é ficar aceitando o cliente, ficar te mandando mensagem fora do seu expediente. Se você ficar acostumando eles mal, eles vão ficar te chamando de final de semana, de feriado, de madrugada, de noite. E na verdade não tá certo, tá? Você precisa deixar bem claro para você mesmo e para as pessoas. Cara, eu trabalho desse horário até esse horário, tá? Então o meu trabalho é esse. Eu vou organizar os meus dias, tá? Uma outra coisa que eu falei para vocês que é importante, as atividades. Tente sempre juntar as atividades e matar nos dias específicos. Por exemplo, eu costumo fazer o quê? Eu pego e faço tudo que é post, linha editorial, enfim, faço tudo em um dia só. Faço para 15 dias. Cara, isso me alivia porque me sobra mais 14 dias para fazer outras coisas. Agora, se eu ficar fazendo todo dia picadinho, é ruim. Por exemplo, você tem que fazer mais o quê? Tem que fazer a estratégia. Cara, para só um dia para fazer a estratégia. Cara, preciso captar mais cliente. Para só um dia para captar cliente. Porque se você ficar fazendo muito desordenado, se você não tiver prioridade nas suas atividades, vai ficar um pouco complicado. Porque você vai pegar porque você vai estar sempre fazendo as mesmas coisas todos os dias. E isso é meio que frustrante. Você tem a percepção que você não sai do lugar nunca. Tá? Então começa a criar uma lista, tá? Seja no papel, seja no Trello que vocês vão aprender, seja numa planilha, começa a dar um check, tá? Nas atividades feitas. Você vê que isso é satisfatório, você vê que isso é bacana, você vê que isso te faz sair do lugar, tá? Então isso é importante. Começa a organizar suas atividades. E uma outra coisa é os processos, tá? Por exemplo, tenha sempre processo na sua empresa. O cliente ele entra em um processo, ele percorre um caminho, ele vai cair em outro processo e vai sair do processo. Ou seja, crie processos de prospecção do cliente, crie processos de estratégias, crie processos de conteúdo e vai criando processos lógicos, porque isso vai facilitar a tua vida, vai ficar uma coisa amarrada. Quando você consegue amarrar coisas, quando você consegue amarrar assuntos, você consegue ver fim neles. Agora, se você deixa eles soltos, você nunca vê final, você nunca vê uma luz no fim do túnel. Você vai estar sempre amarrado, sempre preso, sempre agoniado. Por quê? Porque você vai achar que não tem fim. Mas não, quando você cria processo, por exemplo, o processo de emissão de nota, vou ter que fazer isso, 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 isso. Beleza, um processo, finalizei e fechou, acabou. Então, tenha o hábito de administrar o seu tempo, as suas atividades e criar processos, tá? Você vai ver que quando você fizer essas 3 coisas, você vai ser uma pessoa mais organizada.
o seu tempo vai render melhor. Com isso, você vai ter tempo para captar mais clientes e, consequentemente, ganhar mais dinheiro com isso. Fechou? Então, se autovalorize e valorize o seu trabalho. Fechou? É isso aí. É nóis. Valeu.